Boa noite, gente. Obrigada a todos que estão aí. Eu sou a Paula Carvalho, eu sou editora da 451 e a gente está começando aqui essa live para comemorar, né, o centenário do Paulo Freire e também para marcar o lançamento do podcast narrativo, um episódio especial da coleção Narradores do Brasil, do 451 MHz. E que já está no ar, inclusive, a gente antecipou para hoje. Já dá para ouvir nos tocadores, no site da revista, e ele está muito legal. E para conversar com a gente sobre esse episódio, que está muito especial, a gente chamou aqui o Edu Araújo, que foi o roteirista do episódio, junto com a Clara Reustab, que não está aqui, mas está participando aqui, mas está aqui em presença também, em espírito. E o Edu Araújo, ele é roteirista da Rádio Novelo, é parceiro do Porta dos Fundos, do Multishow, e ele também não sei se vocês chegaram a ver aquele sketch do Sudestino, né? É trabalho do Edu, e dali ele veio para o Paulo Freire, né, Edu? Pois é, boa noite a todo mundo que está vendo a gente, como está nos vendo, está nos ouvindo, né? A gente fica acostumado só a falar em podcast, né? Tá ouvindo e tá vendo. E para mim é uma honra, enfim, uma alegria muito grande estar aqui essa noite. Eu não sabia que já estava no ar, então já está no ar, Paula, já está no ar em todas as plataformas. Já está no ar. Caramba! Entrou no ar às 6h30. Boa, quando eu sair já vou ouvir, como eu já ouvi muitas vezes, né? E aí convido todo mundo também a aproveitar para ouvir, que é um trabalho primoroso de tanta gente. E como você falou, eu assino o roteiro em parceria com a Clara. A Clara tá com a gente, eu botei essa camisa bonita aqui do Bahia, que é o time dela. Então eu vim homenageando a Clarinha, minha parceira de escrita, enfim, de muitos outros projetos também, enfim. E aí é legal falar também que o texto tem um tratamento de texto teu também, né, da própria Paula Carvalho e da Paula Scarpim, da Rádio Novelo, né, enfim, ninguém faz nada sozinho, e tem uma equipe, uma ficha técnica gigantesca, né, para colocar um episódio no ar, por isso fica tão especial. Obrigado pelo convite mais uma vez, Paula. Não, imagina, a gente que agradece a sua presença aqui, agradeço muito a Clara também, você falou aí do Bahia, né? A Clara escreveu um texto para a gente sobre o Museu do Bahia, que abriu em Salvador também, que é o time do coração dela, né? Uma crônica de Salvador, que é um texto muito legal. Quem quiser também entrar no site, dar uma procurada, vale a pena. E aí, Edu, vamos falar então do Paulo Freire. Como é que você foi escrever sobre o Paulo Freire? Pois é, foi uma coisa muito, muito interessante para mim. O Paulo tem uma importância muito grande na minha trajetória, né? Eu sou filho de educadores, a minha mãe é professora de literatura, de português, e o meu pai era historiador, meu pai já faleceu, né? Então eu fui uma criança que cresci junto com pais professores educadores, né? Então, inevitavelmente, eu ouvi falar muito sobre Paulo Freire, porque eles são freirianos, né? A minha mãe, meu pai, enfim. E tem uma outra questão também, bom, tem essa questão, esse lado dos meus pais, professores, e também porque eu sou de Natal, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, e, enfim, estou há quase 10 anos no Rio, e aí lá, enfim, no Rio Grande do Norte, tem uma importância muito grande o estado para o Paulo, né? Foi lá que ele começou, ele aplicou em Angicos, que é uma cidade ali, né? Uma cidade mais para o sertão, que é em Angicos que ele aplica o método de 40 horas, que a gente vai falar um pouquinho essa noite, e a gente fala, se debruça sobre esse método no podcast, né? Inclusive, o podcast a gente fez uma escolha, né? O Paulo renderia milhões de episódios. Então, durante os nossos papos, as nossas trocas, né? As reuniões todas, a gente decidiu fechar um recorte do Paulo, o Educador, né? Que é um prisma aí muito conhecido, mas que ainda precisa ser muito falado, né? Assim, a gente chega em 100 anos do Paulo Freire e ainda tem muita coisa para falar, sobretudo diante dos últimos acontecimentos aí nos últimos anos, né, que a gente viu do Paulo. Então, aí eu tinha essa ideia de querer escrever alguma coisa do Paulo, acho que no começo do ano eu queria, né, tinha essa vontade muito grande de escrever alguma coisa em relação ao centenário do Paulo Freire, e aí eu contei para Paulinha Scarpim, da Rádio Novelo, a gente conversando muito ali entre os projetos, e falei, olha, eu tô com uma vontade de fazer alguma coisa com o Paulo Freire. A Paulinha
que é craque nisso. A Paulinha tem muitos talentos na vida, mas um deles é guardar a informação e usar da melhor forma. E aí o tempo andou, e aí estavam começando a organizar os novos episódios dos autores, e aí o Guilherme Alpendre, também na Novelo, falou: Paula, estou aqui procurando alguém para fazer o do Paulo Freire. Ela falou: cara, o Edu tem uma ideia, enfim, foi aí que tudo começou, né? E eu e a Clara, como a gente já escreve junto, ela é super parceira de escrita, a gente se juntou e o resto é história, assim. E aí eu acho que também tem uma coisa interessante para contar, que pelos meus pais serem educadores, meus pais ensinaram na EJA, no ensino a educação de jovens e adultos, né? E eu acompanhei muito eles quando criança, assim. Então eu vi muito dos meus pais à noite, meus pais trabalhavam de manhã e à tarde, e eles iam à noite numa escola pública para ensinar a jovens e adultos. Então eu ficava ali criança brincando um pouco, mas sem saber eu tava entendendo um pouco, né, assim, daquele universo. Hoje reverbera muito dentro de mim, né? Quando eu escrevi o podcast, isso veio muito forte, assim, porque eu consigo lembrar dos momentos mais emocionantes da minha mãe, do meu pai, ensinando a ler e a escrever, né? Eu lembro muito, alguns alunos aprendendo o nome, né? Aprender o nome, a sua identidade, né? Você vira, de fato, como o Paulo Freire fala, né? Antes de educador, ele é gente, né? E a gente precisa olhar para a gente como gente, assim. Eu acho que isso já é o que o Paulo traz, assim. E aí eu acho que vem disso, assim. Me pergunte mais, que eu sei que você é boa de pergunta. Não, que eu também, né, eu comentei com você, né, quando a gente estava gravando a opção, que eu fiz licenciatura em História, né, eu fiz bacharelado em licenciatura, né, mas eu nunca cheguei a lecionar mesmo, mas eu passei 2 anos na licenciatura, então fiz estágio em várias escolas, né, tive várias aulas, e o Paulo Freire, pelo menos na faculdade de educação que eu fiz na USP, né? Eu fiz a história na USP, né? E aí a gente faz a licenciatura na faculdade de educação também, junto com vários outros cursos. O Paulo Freire continua sendo lido e continua sendo uma grande referência, né? Então, você já comentou também dessa polarização, né? E o Ministério da Educação nem comentou nada para fazer uma homenagem a esse centenário, né? Então, acho que a gente podia pensar, né, qual que é essa importância do Paulo Freire para a formação do professor, e aí acho que depois a gente podia pensar, né, por que o Paulo Freire incomoda tanta gente, principalmente esse governo, né? Eu vim pensando muito, assim, né, quando a gente meio que estava combinando esse encontro da gente, né, eu acho que é uma ousadia a gente tentar responder essa noite, então a gente vai tentar aqui dar algumas pistas, e eu acho que o próprio podcast também deixa pistas para responder essa pergunta, né, mas eu acho que é um questionamento que, infelizmente, ainda vai passar por muito tempo, e eu acho que o Paulo Freire, na verdade, ele incomoda porque ele faz pensar, ele incomoda porque ele traz o pensamento crítico, né? E as pessoas não querem bom, enfim, uma parte do que estar aí não quer que ninguém pense, não quer que ninguém reflita, né? Então eu acho que o incômodo vem daí, assim. E você falou um dado interessante, um dado infelizmente triste, né, para a gente, né? Que, enfim, não tem nenhuma homenagem oficial, por isso que é importante também que a gente faça os nossos movimentos, e aí vem o podcast, tantas outras coisas que estão acontecendo esse mês inteiro, e merecidíssimo. Mas eu acho que é uma coisa também de contar do lance do patrono da educação, né? Porque acho que foi no primeiro governo Dilma, eu acho que eu tenho esse dado, inclusive, aqui, foi em abril de 2012, no primeiro mandato da Dilma, aí foi promulgada uma lei que tornou Paulo Freire patrono da educação brasileira. Estou aqui com a minha 451 de outros tempos, que o Paulo foi capa. Encontrei aqui hoje. Eu lembro, fazia 2 meses que eu estava na revista. E aí, ó, pra você ver, vim provar que eu sou assinante, hein? Assine, vale a pena. Recomendo. Vamos assinar. Desculpa, posso só fazer o jabá, né? Acho por favor. Gente, por favor, né? O podcast, né? Todos esses episódios especiais, o 451 MHz, os episódios regulares, a revista, a newsletter, assim, isso tudo é mantido com assinaturas dos ouvintes entusiastas, dos assinantes entusiastas, e a gente tem vários planos, né, para assinatura. E para o podcast, especificamente, tem esse que eu acabei de comentar, o ouvinte entusiasta, que é R$20 por mês. Você ajuda a gente a manter o podcast, a contar mais dessas histórias importantes de figuras de intelectuais, como, por exemplo, Paulo Freire,
que é super importante. Então, dá para entrar nos destaques da página do Instagram do 451, lá tem um lugar que é super fácil de fazer a assinatura. Então, agora terminou o momento jabá, podemos voltar então, Edu, para Pois suas é, considerações. não, e eu tava aqui acompanhando os comentários. O Helder Muniz, por exemplo, comentou que acha que o Freire incomoda o governo porque ele faz as pessoas pensarem de forma crítica sobre as coisas. E aí, muito isso que a gente estava falando mesmo, né? Assim, educar é revolucionário. E isso incomoda muito, né? A gente viu, enfim, no podcast a gente se debruça também com alguns áudios de arquivo. Olha aí, o Gui Alpendre também tá no chat, falou que é provavelmente a melhor revista do Brasil. Eu sou suspeito também, mas eu acho. Só comentar que o Guilherme e a Paulinha da Novelo, eu conheço eles há 18 anos, que a gente fez jornalismo juntos, somos muito amigos, então desculpa, falei da idade deles, mas já deu para fazer a idade, mas a gente foi uma coincidência a gente tá trabalhando junto também nesses projetos, que é sempre uma alegria também, trabalhar Ah, com esses amigos. eles são demais, assim. Aproveitar até para agradecer a toda a equipe, né, da Novelo e da 451 que recebeu a gente para esse projeto, né? O Narradores do Brasil é um projeto incrível. Eu sempre fui ouvinte e aí ser convidado para escrever, né, sobre o Paulo, enfim, sendo Potiguar, Clara Baiana, né? Então, dois roteiristas do Nordeste, enfim, aí vem o Paulo passando Pernambuco na avenida, assim, é muito grandioso. Então, aproveitar também para agradecer ao Guilherme Alpendre, Paulo Scarpim, Vitor Hugo Brandalize Com certeza, Vita, e Gabriela, Gabriela Varela e muita gente, né? Aí a ficha técnica enorme, a esse grande Juliana elenco Jäger da Novelo também, também, enfim, é uma ficha técnica enorme. Bia. Então, eu acho que tem isso, Paula, que o Paulo Freire provoca, né? E a gente passou por isso também no episódio, enfim, de barbaridades que a gente foi ouvindo, né? De muitas questões, assim, a própria família do atual presidente, né? Que coloca em xeque, tem uma fala muito infeliz no Twitter, que é a plataforma de governo deles. Um dos filhos comemora, né? Que há quanto tempo o Paulo já morreu, né? Enfim, ele coloca graças a Deus. Enfim, então tem falas muito infelizes que, infelizmente, a gente ainda passa por elas. E por isso que é importante a gente estar aqui essa noite, né, celebrando o Paulo Freire e todo o legado que ele deixa. E tem uma coisa interessante do Paulo também, quando a gente foi escrevendo, foi percebendo, é que o Paulo não queria ficar eternizado como esse, né, com essa aura, porque também fica uma energia um pouco do para sempre, eternizado, que nada vai mudar. E educação é viva, né? Então o Paulo trazia muito isso de contexto, né? Isso que eu fiz com a camisa do Bahia para Clara é muito freiriano, né? Trazer o contexto. Por que o Edu tá com essa camisa da Bahia, né? O que significa essa camisa para ele? Não é só eu decorar, isso é sei lá, a logomarca do time Bahia. Peraí, por que ele tá usando? Tem o contexto da amiga que é baiana, tudo vai se conectando, né? Assim, ele fazia muito isso, assim. E eu acho que tinha muito isso, por exemplo, quando ele ensinava a partir do momento com que você tinha, né? Isso eu acho muito grandioso, né? Para além da, da língua formal, né? É muito o que se tem, né? Se eu tenho um tijolo, qual que é o meu dia? Tem aquela frase dele que se eternizou aquele exemplo, né? Ela, que eu acho que é ligado a Eva e a uva, né? Assim, muito mais de você decorar, né? Nessa coisa do conhecimento que vem de cima, né? E te obriga a algo, né? O que é? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é uva, não tem uva nesse lugar, né? Qual é a fruta da região, né? E aí fica muito mais fácil quando se entende. E além disso, tudo que é em torno daquela fruta, daquele objeto, tijolo, né? Que ficou clássico lá no 40 Horas em Angicos. Então tá, vamos aprender a escrever tijolo. Mas espera aí, tijolo é para quê? Ah, para fazer casa. Todo mundo tem casa? Por que ninguém tem casa? Não, por que muita gente não tem casa? E todo mundo pode construir uma casa? Tem lei que protege esse trabalhador que tá. Então, né? Olha que grandioso que é isso, né? Se eu pudesse, eu queria ter aprendido com ele. Então, eu também, quando eu estava, principalmente na licenciatura, eu ficava pensando, né, quanta coisa boa, assim, né, na minha cabeça que a gente poderia fazer com a educação, né, a partir do cotidiano dos próprios alunos, né, da própria idade, enfim, e o Paulo Freire vai muito nessa linha, né, então é muito a ideia de você criar um cidadão, né,
essa educação libertadora, né, em detrimento de uma educação bancária, que é um dos textos que eu mais lembro dele, falando disso, que abre mesmo, né? Você está formando cidadãos, né? E isso também incomoda, né? De alguma Porque forma. eu lembro muito dessa educação bancária mesmo, que ele fala que para não depositar o conhecimento, né? Isso me veio muito assim na pesquisa, e é isso que você está falando, você forma cidadão, né? Quando a gente vai para 40 horas em Angicos, agora tem muito dado na cabeça, mas eu acho que esse não vai ser errado, não. Eram 300 pessoas que não sabiam ler e escrever. Quando ele tem, depois de 40 horas, que inclusive esse tempo depois ele mesmo já repensou, né? Mas o título ficou muito conhecido como Método 40 Horas. Quando ele termina as 40 horas, são 300 eleitores. Paula, isso é revolucionário. Numa cidade, né, a depender do tamanho daquela cidade, isso muda um jogo, né? Então, as pessoas não querem, né? Não querem isso, assim, uma parte. Lembrando que a gente está falando de uma parcela, e acredito que estamos falando da mesma, obviamente, que eu te conheço, e, enfim. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, né? Dessa revolução, assim. Agora, também uma coisa que eu sou péssimo como entrevistado, porque eu vou antecipando as coisas, eu sou ansioso. Mas eu acho que a gente precisa falar do Pico do Cabugi, que você sabe que eu sou fã desse lugar. Com certeza. É a participação especialíssima. O nosso... Fala. Inesperada, né? Foi a mais inesperada até eu falei, não, vamos pegar uma foto do Pico do Cabugi na página do repertório, que está lá no site da 451, tem lá, quero uma foto do Pico do Cabugi, porque é muito... a gente não... Acho que... Não sei se você quer falar mais do Pico, porque eu também não conhecia, gente. Bem sudestina, não conhecia o Pico do Cabugi. Bem sudestina é Do ótimo, que me eu apresentou. Clara já até me elogiou no chat aqui, falou que eram 300 mesmo, a memória tá ótima. Então a Clara é mais tímida. Ela é roteirista que fica no chat, danada. Um beijo, Clara. E aí, o Pico. Cara, o Pico eu acho que faz todo sentido a gente trazer, porque ele é quase que um dos nossos protagonistas da história, né? A turma que vai ouvir aí o episódio vai entender do que a gente tá falando, mas vem muito desse desejo, né? A partir do Pico do Cabugi. Vou contar então mais ou menos como é que a gente pensou quando a gente começou a escrever e a pensar o podcast, né? Quando a gente começou a pensar, na verdade, a gente fez o seguinte: bom, qual foi a primeira cidade que o Paulo Freire aplicou o método 40 horas? Angicos, no Rio Grande do Norte. Não é puxando sardinha para o meu estado, não, mas foi o que ele fez. E aí eu falei para a Clara, cara, eu acho que a gente poderia, os dois, a gente ficou meio que nesse desejo de tentar descobrir, bom, se o lugar que o Paulo Freire aplicou o método, como que está hoje a taxa de analfabetismo desse lugar? Né? Isso já é algo muito interessante a nível de pauta e a nível de dramaturgia também para o episódio, né? E aí a gente foi lá, e bom, não vou antecipar para vocês, mas as notícias não são boas, vocês vão descobrir no podcast, ouvindo o podcast. E aí isso por si só já era motivo suficiente para a gente contar essa história, né? E aí eu lembrei do Pico do Cabugi, que é um lugar muito característico do estado, né? Assim, é um pico muito importante para o estado. Já virou nome de um monte de coisa. Eu costumo brincar que é onde a gente vai fazer excursão, né? A gente até você comenta isso no podcast, que é onde a gente, quando é criança, adolescente, faz excursão. Tem muita gente que faz trilha do Pico do Cabugi e tudo mais, estudantes de geologia. E o pico tem uma coisa interessante, que é um neck vulcânico. É um dos últimos necks vulcânicos que existem no Brasil, que não entrou em erupção. E os estudiosos garantem que não tem como entrar mais em erupção. Então, isso já é muito interessante, o neck vulcânico, né? E aí, pensando metaforicamente com a educação, o método aplicado pelo Paulo Freire, quando o dado de analfabetismo não é tão positivo, poxa, não entrou em erupção, mesmo sem querer não ser tão pessimista, né? Assim, inevitavelmente ainda não entrou em erupção, né? Então, essa metáfora já era muito grande. E aí tem uma cerejinha do bolo que eu adoro contar, que além de tudo isso, como se não bastasse o pico, que é essa belezura, ainda tem uma anedota na cidade, uma brincadeira, na verdade, que todo mundo já não leva tão a sério, que quando a gente achava que o Brasil tinha sido descoberto, que hoje a gente já, né, eu pelo menos já tenho uma outra história que a história não conta, né, da invasão, diziam que foi o pico que foi avistado, e não aqui na Bahia.
Então ficava essa rixa aí, essa brincadeira, mas é uma anedota também. Então tem toda uma mística em torno do Pico do Cabugi, né, nesse paralelo, assim. E o Pico tem uma coisa metafórica interessante para o Paulo, que é um pouco isso também, né, de chegar, de subir, de avistar, né, vista para o futuro, que é um pouco do exercício que a gente tem na educação, né, e conversando com alguns professores e algumas professoras para o podcast, a gente vê isso, né, assim, a educação sempre ainda sendo com vista para o futuro, né? Até quando, né? Até quando? Quando que a gente vai chegar, né? Eu acho que isso é um incômodo que certamente também te passa, assim. Isso me passou também durante todo o processo do podcast, né? Com certeza. Só comentando aqui com vocês também, o episódio também foi feito com o apoio da Editora Record, que é dona do selo Paz e Terra, né, que está esse ano, né, na verdade já faz um tempo, está trazendo edições novas dos trabalhos do Paulo Freire, está lançando edições especiais das principais obras dele, também está lançando livros inéditos. E se vocês também ouvirem o podcast, lá tem o Desafio Paulo Freire, né, hashtag Desafio Paulo Freire. Eu não vou falar qual é, o Edu também não, para vocês ouvirem. Só para comentar, assim, quem deu a sugestão do desafio foi o Marcelino Freire, né, que também participa do nosso podcast. E quem tiver a melhor resposta, o pessoal aqui da 451 vai votar na melhor resposta, né, considerada a melhor resposta, ganha 3 livros do Paulo Freire. Um é a edição especial do Pedagogia da Autonomia, o inédito A Palavra Boniteza na Leitura de Mundo do Paulo Freire, e o outro também que vai ser lançado em outubro, que é o Testamento da Presença de Paulo Freire. Então, vocês podem mandar suas respostas nas redes sociais até 12 de outubro, marcando a revista, né, @451, no Facebook, no Twitter ou no Instagram, com a hashtag Desafio Paulo Freire. Né? Então, falando um pouco das obras do Paulo Freire, você também tinha comentado, né, que daria para fazer vários podcasts, e vocês também tinham comentado, né, não aqui agora, mas enquanto a gente conversava, que o Cartas à Cristina, né, que é o livro de cartas que ele escreve para a sobrinha, poderia dar um podcast inteiro, assim, vários episódios, né? Que é um livro que você e a Clara se debruçaram muito também, né? Pois quando enfim, a gente teve que experimentar muito, né, de todo esse material, né, da Paz e Terra, enfim, do selo da Record. E as edições estão lindas, né, estão muito bem feitas, estão muito bem acabadas, tem várias pedagogias que foram reeditadas, a Pedagogia do Oprimido, né, que é o livro mais famoso, enfim. E aí a gente teve que ler muito material para escrever esse podcast, foi um trabalho aí de muitos meses. É importante falar também, né? Sei como é. Sei como é. Pois é. Já Fagundes Telles também, sei como é. Pois é, e é um desafio, tomado, né? Sua vida fica tomada pela pessoa, né? Exatamente, é um desafio eleger, né? O que você coloca, é muito debate também, um nome tão forte. E aí a gente chegou no livro que é o Cartas à Cristina, que é uma coletânea de cartas, né? Enfim, acho que em 94 e foi editada novamente, que ele troca cartas com a sobrinha. E aí a sobrinha pergunta um pouco, tem uma pergunta certeira em relação, eu já conheço o meu tio, mas agora eu quero conhecer o educador. E aí o Paulo revive isso através das cartas. E aí quando a gente passou por esse livro, assim, a gente já vinha lendo muita coisa, e claro, a gente se dividiu, né? Porque era bastante coisa. E aí, quando a gente conversou, eu falei, não tem como, né? A gente meio que chegou num divisor comum que tinha que ter essas cartas. E aí, contando para vocês que ainda não ouviram o podcast, as cartas são narradas pelo Chico Sá, vem com aquele sotaque, trazendo todo Pernambuco, que é lindo. E o Chico leu lindamente. Então, tem trechos dessas cartas, vocês vão adorar. E a ideia é que a gente trouxe umas pitadas das cartas, mas a ideia é que vocês mergulhem nelas, assim, depois, né? Assim, que é um livro que super vale a pena. E aí é isso, a gente estava conversando, né, quando a gente estava desenvolvendo o podcast, e a gente falou, poxa, só esse livro já rende muito episódio, né? Assim, o Paulo Freire realmente tem esse tamanho, não em vão a gente está aí nesse centenário tão importante.
e tantas outras obras, como eu falei, né? A Pedagogia do Oprimido, enfim, tanta coisa gigantesca. Aproveitar que a gente está falando de quem está participando, acho que é legal contar, né? Quem que a gente foi tá trazendo para o podcast, assim. Então, acho que minha memória ainda tá boa, tá? Mas aí qualquer coisa você vai me ajudando daí do outro lado. Mas a gente também conversou com o Marcos Bagno, enfim, importantíssimo, né, para Preconceito linguístico, né? Autor do Preconceito Autor do Linguístico. Preconceito Apesar dele não Linguístico. gostar, né? E a gente fala disso no podcast, mas é uma bíblia para os novos, né, para a turma que sempre entra aí na pedagogia. Então a gente fala muito sobre língua, sobre linguagem, sobre sotaque, que é algo que me interessa muito, né, até pelo próprio sudestino, enfim, é uma bandeira que eu tenho levantado, esse lugar de fala, esse lugar que fala, né, assim, a gente tem trazido muito junto. Aí a gente conversa com o Lutgardes, que é o filho do Paulo Freire. O Lutgardes conseguiu abrir ali a agenda dele concorrida para a gente bater um papo também, para conhecer um pouquinho quem era o pai para ele, enfim, então acho que isso é super interessante. Muita gente não conhece o Lutgardes, nem nunca ouviu, então acho que é legal, né, bacana para conhecer e trazer esse contexto familiar. Quem mais? Bom, a gente tem... Tem o Marcelino Freire, né, que eu já comentei. Marcelino Freire. Tem também, na página da 451, um bônus trackzinho ali no repertório dele lendo o conto dele Totonha inteiro, tá, gente? Que também tem a ver com o episódio. Essa leitura, inclusive, vale a pena, então acho que começa no podcast, mas depois busquem tudo, o site está repleto aí da 451 de coisas muito interessantes. Então tem o Marcelino Freire, Marcelino também traz toda aquela empolgação. A gente está muito feliz que é um podcast com muitos sotaques, né? Sotaques diversos, assim. E tem, claro, a gente está guardando para o final para contar a Lindiane Mello, que para mim é uma das protagonistas também, né, desse episódio. A Lindiane, contando um pouquinho para vocês, tem de fato a vida atravessada pelo Paulo Freire. Ela é neta de dois, a avó e o avô da Lindiane estavam no método das 40 horas, a primeira vez que foi aplicado em Angicos. Os avós dela estavam, e a mãe dela, que é Eneide, e aí ficou conhecida como Eneida, porque Paulo chamava ela de Eneida. Ela acompanhou, ela era criança e acompanhou os avós. Então, a mãe dela, né, acompanhou os pais. E aí a criança também, foi a única criança dessa vez, né, do 40 horas, desse momento em que aprendeu a ler e a escrever junto com Paulo. A Eneida, enfim, se vocês buscarem aí, fizerem qualquer busca na internet, colocarem Eneida Paulo Freire, vai sair muita coisa. Então a gente conseguiu falar com a filha dela, da Eneida, né, e a neta, né? Então a Lindiane, exatamente, a professora Lindiane, estão comentando aqui no chat, então a turma já deve estar começando a ouvir, e a professora Lindiane... Só um comentário, se quem quiser fazer comentários, perguntas, dúvidas, pode escrever ali no chat, que o Edu tá olhando aqui também, tá ligadaço, a equipe também da 451, a gente tá, né, abertos aqui, pode voltar na Lindiane. E aí é isso, assim, a Lindiane tem uma fala interessantíssima, né, contou pra gente muita história, tem essa vida atravessada, e a Lindiane é uma professora, né, ela é uma educadora. Então, eu acho que tem uma coisa do ciclo continuando, né, o que é muito bonito, da educação se renovando, que é isso que a gente fala, da força que o Paulo traz, né, para essa renovação, para esse contexto, dessa revisitação, e a educação é viva, né, assim. Então, acho que a gente conseguiu uma turma de peso, hein, Paula, para esse episódio. Com certeza. E é muito bonito como ela conta como mudou a trajetória e a qualidade de vida dos pais, dos avós e, consequentemente, da mãe dela, né? Com esse projeto de alfabetização em Angicos, como era importante a manutenção desse programa para quem participava e que foi interrompido, né, com o golpe, né, militar em 64 também, não foi para frente, né, a gente fala isso no episódio também, o Paulo Freire tinha ainda
projetos, né, para expandir isso para o Brasil. Assim, eu sou historiadora, a gente brinca, né? Eu também, a história não se faz na condicional, né? E se tivesse acontecido, mas não dá para a gente não pensar o que poderia ter acontecido na educação no Brasil. Se não tivesse tido golpe, se o Paulo Freire tivesse tido a oportunidade aí de expandir, né, esse projeto para o Brasil todo. Pois é. Não é? Eu não sei se você pensou nisso também quando você estava ali, né? Sempre o que poderia ter sido e não foi, né? Aquela coisa meio Manuel Bandeiras. O Brasil que poderia ter sido e não foi. Mas... isso que eu estava te falando também, né? Era um questionamento que a gente passou durante escrevendo o podcast, que é um pouco isso, assim, até quando, né? Por que não? Poxa, poderia ser diferente, né? Assim, como é que teria sido diferente? Claro que eu, com uma cabeça de roteirista, minha cabeça vai para a imaginação total, assim, né? O que teria sido, assim, e como a gente consegue ainda fazer algo, né? Assim, eu acho que é algo que a gente pode pensar para além de ouvir também, né? O que a gente pode se movimentar de fato, assim, né? Porque tem uma coisa que a gente cansou de ouvir também, que a gente passou décadas falando, educação é importante, educação é importante. Tá, mas e aí? Né? O que eu faço com esse dado também? Já sabemos que é muito importante, né? E aí eu acho que vale também trazer, porque o Paulo é isso também, né? O Paulo Freire é contexto e é atualidade sempre, né? Assim, é importante contar o apagão que está acontecendo com a educação, né? Nos 2 últimos anos, a educação está passando por um momento que nunca passou na história do país. Enfim, tanta gente sem aula, né? Sem acesso. E aí que você estava falando dos avós da Lidiane, né? E da família dela, né? O quanto mudou de fato, né? Traz protagonismo. Você aprender a ler, a escrever, traz protagonismo, né? Você, de fato, detentor do seu eu, né? Eu existo, finalmente. E aí eu acho que tem uma coisa para a gente contar da atualidade mesmo, assim, essa reflexão, né? Porque quem conseguiu fazer homeschooling, e só em falar homeschooling já é um privilégio do privilégio, né? Assim, total. E aí a gente a gente passou também um pouco por isso, inevitavelmente, porque o Paulo Freire é isso, né? Isso tudo que a gente está vivendo também é freiriano. E alertar, assim, né? Esse momento agravante que a gente tá vivendo da educação, né? Assim, é um momento triste também, e a gente precisa alertar mesmo as pessoas, né? Porque, claro que teve gente que conseguiu, obviamente, escolas particulares e tudo mais, mas é preciso entender que o Brasil é grandioso, né? E que me lembro muito, estudando um pouco do podcast, eu passei por uma matéria que uma mãe falava: ou eu dou de comer, ou eu boto internet para eles estudarem, né? Assim, então, isso é uma realidade e que eu acho que a gente precisa sempre lembrar. E o tanto de famílias também, tanto de crianças que ficaram porque muitas famílias, né, não só na questão da educação, mas dependem da escola também para o filho almoçar, por exemplo, né, na hora da merenda. Da né? merenda. Então, isso também é uma realidade de muita gente. Né? Esses outros fatores que a gente fica só pensando, educação, mas também não tem o que comer, ou como é que a pessoa vai ter cabeça para atingir completamente seu potencial, né? Na sala de aula, né? Na escola. Então, isso também são questões estruturais aí, que, enfim, que estão, infelizmente, piorando, né? Principalmente com essa pandemia, enfim. Com a falta de políticas públicas, e falta né? de políticas públicas. Né? E todo esse negacionismo. O negacionismo é a demonização, né? Que também passa pelo nome do Paulo, né? Enfim, muito. Eu acho uma loucura, assim. A gente está aqui 100 anos, né? No centenário, a gente tem que explicar o básico, mas vamos continuar. E eu acho que é uma forma. E eu acho que o podcast, por exemplo, é uma ferramenta também, né? De passar adiante essa mensagem, né? Enfim, tem ali 1 hora, você colocar no fone de ouvido, lavando sua louça, fazendo sua faxina, ou, sei lá, enfim, correndo, se exercitando. Eu monto quebra-cabeça ouvindo podcast atualmente. Ah, é? Olha, eu adoro saber. Agora escrevendo podcast, adoro saber quais são os hábitos das pessoas, né? Então, não, é muito bom. Você deixa lá e fica aprendendo um monte também enquanto isso.
Geralmente eu escuto lavando louça, mas vá, conte aí. Mas uma coisa que eu achei muito interessante no podcast, também, né, uma fala do Lutgard, né, dele falando da importância da mãe dele, a Elsa, na criação do método, que a gente chama, né, o método do Paulo Freire, né, das 40 horas, também tem a gente está tentando, né, evitar que tenha uma invisibilização, esquecimento do Paulo Freire no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente acaba tendo essa invisibilização, né, da mulher, e até o papel da mulher, do intelectual, e em geral a gente não reconhece muito bem, tanto o papel da Elsa quanto também o papel da segunda esposa dele, vai até mais para frente, né? Na obra dele, no ofício dele de educador também, né? Porque a Elza era professora, né? Era pedagoga. Isso é comentado por cima também no episódio, eu achei muito interessante, assim. E muito atual também a gente pode pensar em resgatar também a importância da Elza na trajetória do Paulo Freire. E foi uma coisa que o Lutgard trouxe, né? E a gente achou que era fundamental, a Clara, claro. E tem muito isso, né? E é mais um exemplo, né? Se a gente for... Tem vários outros exemplos que estão sendo levantados, e é isso que vocês vão poder ouvir também no podcast, assim, que é, de fato, se a gente entender também que a mãe dele teve uma importância fundamental, né? Na verdade, tinha que ser uma divisão aí de bens do método, né? Assim, então, acho que é importantíssimo abrir esse alçapão também. Enfim, vem uma reparação histórica aí também do país em que vivemos. E eu achei que trazer isso na fala do Lutgard fazia sentido, né? Porque ele estava revisitando a própria família, né? Então, acho que fez muito sentido para a narrativa. Eu achei muito interessante, porque são coisas que, nos anos para cá, eu venho prestando mais atenção também. Então, enfim, acho que é algo que quem for ainda estudar Paulo Freire, quem tiver interesse, enfim, acho que é um caminho aí que dá para abrir bastante, né, da gente pensar nisso também. E outra coisa importante também que eu queria comentar, que o site, que a Record, né, a editora Record, está com um site que está reunindo todos os eventos que estão espalhados pelo Brasil do centenário do Paulo Freire. Então, tem várias informações. Eu esqueci o site, mas enfim, acho que dá para achar fácil ali no Google. E também está bem legal. Porque não somos só nós, né, que estamos aqui comemorando com ele. Então, é importante a gente também falar que é o Brasil inteiro, né? E é interessante e eu isso acho, também... acho que é o centenariopaulofreire.com.br, que reúne tudo. Isso. Tem depoimentos, tem podcast, tá muito legal. Tem depoimentos de professores e professoras interessantíssimos, assim. Eu estava ouvindo todos eles ontem e hoje, e eu já fiquei morrendo de vontade de fazer um monte de episódio já com eles. Eu já quero todo mundo de personagem para os próximos podcasts, para fazer uma série do Paulo. Mas vai, Paula, fala aí. Não, que também é uma coisa que aparece no podcast, né? Assim, ao mesmo tempo que tem essa demonização, tem uma parte, né, que demoniza no Brasil, que demoniza o Paulo Freire, ao mesmo tempo ele é muito importante internacionalmente, né? Ele vem ganhando uma importância internacional cada vez maior, né? Que paradoxo é esse, né? Vocês chegaram a pensar sobre isso também nessas pesquisas? Que vocês puderam notar? Assim, por que também o Paulo Freire atrai lá fora, né? Isso a gente passou, com certeza, né? Tanto que a gente traz no podcast, mas foi uma fagulha que agora eu já não lembro quem, mas tem um dos entrevistados que joga um pouco isso para a gente, né? E isso é o processo de quando a gente vai construindo o episódio, né? Então a gente escuta, aí a gente escutou e falou, olha, é mesmo, ele é mais conhecido. Acho que era a Lindy Jane. Talvez, foi a Lindy Jane, verdade. E agora eu lembrei. Ela falou que vinha muita imprensa. Quando ela era criança, adolescente, ela via muita imprensa, ela falava, era imprensa internacional. Vinha menos gente no Brasil, assim, né? E a gente depois foi conversando muito nas reuniões, o Paulo Werneck, editor-chefe da revista, lembrava muito disso também. Paulo também está por aí online, mandar um beijo, um abraço para ele, parceiraço nosso sempre. E aí, a Lindiane trouxe isso para a gente falou, é verdade.
E aí eu e a Clara, a gente queria muito investigar quando que o Paulo Freire apareceu, assim, sabe? Qual foi a primeira aparição internacional, na imprensa internacional e tudo. E a gente foi lá no acervo do New York Times dos anos 60, assim, década de 60, e a gente achou uma notinha, aí no podcast vocês vão experimentar, muito mais bacana, enfim, tem todos os sons imersivos e tudo mais, mas enfim, a gente encontrou uma primeira notinha sobre as 40 horas. E aí, te respondendo, eu acho que eu posso responder com o Aldir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? O Brasil não conhece o Brasil, assim. Eu acho que, infelizmente, a gente tem alguns nomes, de fato, ele tem esse reconhecimento gigantesco, né, internacionalmente, e aí eu acho que são uma série de questões também, né? Enfim, teve a questão da demonização lá já em 60, né? Assim, quando a gente está falando do golpe e tudo mais, então você acaba sendo amputado do seu lugar, né? Assim, e aí eu acho que tem outras tantas vertentes assim em relação a isso, sabe? Então eu acho que isso também é importante refletir, né? Como que a gente consegue contar também do Paulo, reverberar essa história para outras gerações, né? Assim, e é interessante também contar que quando eu estava fazendo o projeto, eu, como roteirista, conheço, né, várias outras pessoas ligadas à literatura, à música, enfim, sempre muito circulado por artista, pelo meio artístico. E aí eu conversando com as pessoas, eu falava muito assim, eu estou fazendo o projeto sobre o Paulo Freire e tal, e a gente vai querer contar muito sobre as 40 horas. E muita gente falava, mas o que é 40 horas? E, teoricamente, é uma audiência qualificada, que a gente chama meio que de audiência qualificada nesse sentido, né? Assim, né? Tem um conhecimento prévio. Então, é importante que a gente continue falando, né? Que às vezes a gente se pega falando assim, mas todo mundo conhece 40 horas. Tem muita gente que não conhece, vem uma outra geração, né? Enfim, então, como que a gente consegue perpetuar esse legado deixado pelo Paulo, para que, de fato, ele tenha também essa importância nacionalmente, assim, né? E aí eu acho que... A própria Lindy Jane fala, né, que o pessoal que mora em Angicos atualmente também desconhece, muitos desconhecem a história do projeto que teve lá, né, na época dos avós. E como teve também, eles foram obrigados a queimar, né, os materiais escolares, né, quando veio o golpe, né. Então, é um desconhecimento até local, né, e deveria ser o contrário. Pois a gente ficava se perguntando muito, assim, Angicos tinha que ter orgulho, né, assim, né, enfim, tinha que ter muita coisa em Angicos, e não só em Angicos, né, assim, a gente parte de Angicos como um microcosmo para o macro, né, assim, e aí, de novo, né, Pico do Cabugi, neto vulcânico que não entrou em erupção, não tem um lugar que reúna, né, a história do Paulo, assim, enfim, esteja à altura do Paulo, não só lá como em outros lugares, assim, é claro que tem todo um trabalho sendo feito por muita gente, a gente não está negativando isso, muito pelo contrário, né, tem todo cuidado em relação a ele, mas é porque o Paulo é tão grande que a gente sempre quer mais, né, assim, claro que já é feito e feito com muito carinho, e o que é feito é incrível, né, todo o acervo e todo o cuidado em relação ao Instituto mesmo, né, o Instituto Paulo Freire faz um trabalho impecável, incrível, mas a gente quer mais, e como é que a gente quer mais, né, com política pública, que de fato ele tem o reconhecimento que merece, assim. As pessoas estão perguntando qual é o nome do podcast, é o 451 MHz, né, vamos repetir para a turma, é o 451 MHz em todas as plataformas digitais. Se você já assina nas plataformas digitais, o 45 MHz você já deve ter baixado, ou então no site mesmo, ali no podcast, 45 MHz é o mais atual. Boa. Eu confesso que claro, eu tô muito feliz de estar aqui na live, mas eu tô assim, ai meu Deus, quando acabar eu já quero ouvir. Eu já quero ouvir esse podcast. Para quem não está sabendo, a gente antecipou, né, a publicação, em geral são as sextas, mas a gente antecipou a publicação para um pouquinho antes da live, para quem, né, quem estiver ouvindo e quem tiver com já vontade de ouvir, já dá para ouvir logo em seguida também, viu, gente? A coleção dos narradores do Brasil, né? E também vale a pena, assim, eu vou, como ouvinte, super recomendar, porque tem outros também, outros autores, né? Eu tiraria, por exemplo, quem puder o final de semana para maratonar, né?
Rubem Fonseca, Sim, Lígia o Rubem Fagundes. Fonseca, isso, Lígia Fagundes Telles, o Nelson Rodrigues e agora o Paulo Freire. Em novembro teremos Antônio Maria e em dezembro a Lota de Macedo Soares com Elizabeth Bishop também. Nem sei se eu podia contar isso, mas enfim, já contei. Já contou, Já contou. contei. E aí depois, aí eu acho que o legal é convidar todo mundo a ouvir, compartilhar também, quem curtir, compartilha, Com repassa. certeza. Vamos fazer um pacto aqui de espalhar a palavra do Paulo Freire. Do Paulo Freire, isso. Tem se falado muito em espalhar a palavra. Então vamos espalhar a palavra do Paulo Freire, a gente espalha dele. E aí, enfim, compartilhem. Eu também vou adorar saber a opinião de vocês, contem pra gente, assim. Eu vou amar, estou super curioso para saber. Em outubro cai o Fernando Abreu também. Desculpa, gente, minha cabeça tá Então, outubro cai o Fernando Abreu, novembro Antônio Maria e em dezembro Lota de Macedo Soares com a Elizabeth Bishop. Bem lembrado aqui. Gente, desculpa, minha cabeça já tá... As 33 pessoas que estão aqui online com a gente, informação privilegiada, porque nem eu sabia dessa lista toda, tá? Já quero saber, inclusive, quem vai escrever, que eu já vou pedir spoiler. Loucura. A gente virou uma produtora de podcast junto com a Novelo. Tudo junto, ótimo, misturado. Né? Total. Que é ótimo, né? E agora, né, para escrever podcast, assim, né, você escreve roteiro, né? E você vê uma diferença entre escrever roteiro na escrita mesmo, né? De podcast com TV, com audiovisual, série, né? Com audiovisual, né? Como é que foi essa experiência também? Achei interessante a gente pensar nisso também, né? Essa questão do áudio, né? Da escrita pensando no som também, porque é uma coisa que eu também estou aprendendo. Tem uma diferença. Eu comecei na Novelo, o primeiro projeto que eu escrevi na Novelo foi em janeiro. Eu escrevi um podcast que chamou Momento da Decisão com a Clara. Clara é parceira, né? De escrita mesmo, assim. E aí eu acho que eu comecei a... Eu sempre fui muito curioso e sempre quis muito escrever para vários formatos, mas quando a gente chega no formato de áudio, muda totalmente o jogo para quem escreve para audiovisual, né? Porque eu escrevo cena, né? O que eu escrevo vai ser visto. Então, de fato, é uma mudança, assim. Eu me pegava no começo, isso a Clara foi muito parceira comigo, a gente se ajustou muito ali, né? A Clara já tinha uma experiência maior do que eu, e de rádio também, né? Enfim. E aí a gente foi junto ali, tateando, mas são escritas diferentes, mas eu acho que tem uma coisa que conecta com tudo isso que a gente está falando, e eu brinco que lá em Natal a gente dá o arrodeio inteiro e chega no ponto que a gente quer chegar, que é contar história, né? No fim das contas, a gente quer contar a história, não importa a plataforma. Então, o podcast que a gente escreveu, por exemplo, que está indo para o ar hoje, são muitas histórias que passam numa história maior, né? São histórias cruzadas por uma história maior, que é a história desse educador tão importante, assim. Então, eu acho que eu me preocupo mais se a história está sendo contada, se ela está sendo contada de maneira envolvente, que te faça ouvir até o final, que eu acho que esse é o nosso papel como roteirista, sabe? E aí eu acho que passa muito também, por exemplo, com texto jornalístico, né? Né? Quando você vai perfilar alguém, ou um jornalístico literário ali, que acaba você tem que se preocupar se aquela mensagem está sendo passada ou não, né? Assim, mas a história, ela é envolvente, né? Enfim, a gente consegue contar. Então, acho que é muito mais nessa coisa da narrativa. E o formato que a Novelo trouxe, né, inevitavelmente, para os podcasts nacionais, para o formato do podcast Brasil... Né? Pois é, eu brinco que a Novelo subiu esse sarrafo aí bonito, né? Porque, enfim, aí tem essa questão da narrativa, né? Do podcast narrativo, que é diferente, né? A gente vem da geração MesaCast, que ainda tem muito e faz muito sentido, eu acho, né? Enfim, para um público. E aí vem a camada narrativa, que aí muda também o jeito de contar, né? Assim, é legal contar para a turma que está ouvindo e vendo a gente, que a gente também visita muito arquivo, né? A gente ouve muita coisa, a gente se debruça em muito material. É um trabalho de artesanato quase, assim, né? Eu brinco que a gente é meio artesão, assim. Acho que é de costura mesmo também. Eu penso muito na costura. As escolhas, né? Essa imagem da costura é linda, assim, e é freiriana também, né? Assim, mas eu acho que tem uma coisa das escolhas também, né, Paula? Assim, tá, isso aqui não, né? Por que não? Eu queria te perguntar se você deixou o que você deixou de fora que se você tivesse mais tempo no podcast você teria colocado? Eita, essa pergunta
Eu vou pensar aqui um pouquinho. Porque imagino que deve ter tido muita coisa, né? Teve muito material, tem muita vontade, assim. Eu acho que eu teria colocado mais trechos de outros livros, eu fiquei com vontade, mas aí é também quando faz sentido, né? A gente tem um Cartas à Cristina, a gente fala aqui para contar, que foi a forma que a gente achou, inclusive, dele se apresentar, né, para o público. Ao invés de a gente apresentar, não tem maneira melhor, uma carta super pessoal para a sobrinha, né? Isso é uma coisa muito especial para se apresentar. Eu acho que eu teria colocado mais trechos de livros também. Eu teria colocado mais áudios de arquivos também, enfim, dessa polarização. Mas eu acho que a gente dosou super bem. E aí é por isso que é o papel das editoras, né? As boas editoras e os bons editores, ainda bem que somos cercados de bons editores. Você é uma excelente editora. A Paula Scarpim, do nosso lado da novela. Também conhecidos como castradores. Não, imagina. É isso, temos um tempo, e eu acho que o questionamento que vocês fazem, enfim, são as duas Paulas, né? É muito Paulo e Paula, tá? Né? Na nossa vida. Muito, gente. É a Paula Carvalho, a Paula Scarpim, Paulo Freire e Paulo Werneck, né? Assim, então, e aí eu acho que esse papel que vocês fazem de editores, porque é isso, porque a gente vai escrevendo, e tem uma hora que alguém tem que perguntar, né? Assim, tá, mas e aí, né? Tá, será que aqui já não contou? Já não resolveu, né? Então te coloca um pouco nisso, assim. Então, eu estou super satisfeito com o resultado, estou super feliz, estou bem feliz com os retornos que a gente já está recebendo, né? Porque, enfim, tem uma turma que já ouviu, enfim, da própria revista, da própria produtora, né? Da novela, da 451, e está todo mundo muito feliz, assim, de poder celebrar o Paulo Freire com um material tão bonito para todo mundo, assim. Eu acho que era a coisa que a gente mais se preocupava, assim, de fazer algo que tivesse altura. Mas, por enquanto, o público ainda não disse, né? Então, estou esperando o público. Espero que a gente tenha conseguido. Tá bem bonito o episódio mesmo, gente. Convido, então, de novo, para ouvir nos tocadores, para ouvir no site. E eu acho que a gente já, indo já para encerrar, eu vou fazer aqui uma última pergunta para o Edu, né? O que foi o mais desafiador de escrever esse roteiro do Paulo Freire em áudio para um podcast? Mais desafiador? Tiveram muitos desafios, assim. Mas eu acho que eu me peguei numa responsabilidade muito grande. Eu acho que foi um dos projetos desse ano, pelo menos, ou dos últimos anos, que eu me coloquei muito... Eu debatia muito com a Clara em relação a isso, né? E a gente tem uma parceria muito grande. A Clara, para quem entrou agora, a Clara Restal é a outra roteirista que assina o texto, né? E o texto tem um tratamento da Paula Carvalho e da Paula Scarpim, então escrevemos aí. E tanta gente escreveu, né? Porque eu acho que texto é escrito tem muita gente em edição e tudo, né? Enfim. E eu acho que acho que o maior desafio foi o peso da responsabilidade, assim. Isso veio muito forte em mim, sabe? Eu lembro que todas as vezes que a gente se reunia, e a gente fazia muita reunião semanal, e isso é muito importante a gente falar, porque a gente, às vezes, não respeita os processos, né? Os processos de criação, os processos de... E a própria novela e a 451 tem muito disso, né? Desse respeito aos processos. Todas as vezes que a gente fazia muita reunião, a gente saía querendo falar mais, né? Assim, por exemplo, daria para ter falado muito sobre tantos outros temas que a gente levantou, né? Enfim, a perpetuação do legado do Paulo nos novos professores, que a gente acaba trazendo na pessoa da Lindjane, mas dava para mergulhar um pouco mais. Eu estou soltando um monte de ideia de tema aqui, estou aproveitando que o Paulo Werneck está aqui, aí eu já vou soltando para ele chamar depois para a gente fazer um monte de episódio. Mas também do próprio empoderamento feminino, né? A gente tem a gente conversou disso, né? Várias autoras negras, inclusive, que falam da importância da educação e do acesso à educação, né? Do quanto a educação abre, né? Ampliou. Então tem tanta coisa, assim. Mas eu acho que o principal desafio era a responsabilidade, assim. E eu tenho muito respeito pelo meu ofício, assim. Eu entendo a escrita muito como ofício. E por isso eu tenho tanta admiração pelo trabalho da 451. Antes de tudo, eu era leitor, né? Antes de ser parceiro da revista. E é uma honra para mim hoje ser um parceiro. Mas eu era leitor, e eu acho que o trabalho que a 451 faz em respeito às palavras, né? E eu tenho muito respeito pelo ofício da escrita, né? De escolher qual é de fato, peraí, esse advérbio aqui é esse aqui mesmo, essa vírgula tem que estar nesse lugar, né? Assim, então, acho que... E o Paulo tinha muito isso, né? Assim, a gente passou, o próprio Vitor Hugo Brandalize, né? Que coordena o projeto, a gente chegou a conversar uma época que o Paulo
era obstinado, né? Ele era um ser humano muito obstinado, e o próprio avô da Lindjane, vocês vão ouvir o podcast, vocês vão ver, ele é muito obstinado, né? Naquele Muito, episódio gente, muito. que ele vai atrás da professora, enfim, e aí a turma escuta que vai ser mais legal. Mas ele é muito obstinado, né? Então, assim, a gente está falando também de alguém que preza muito para que as coisas, de fato, aconteçam. Então, eu acho que a gente tinha um pouco esse... Eu falo em nome da Clara também, porque tenho certeza que ela concorda, que é isso, assim, que, de fato, isso aconteça e chegue à altura que ele merecia. Era essa a responsa. Tá. Só para terminar, eu também acho que é um episódio muito bonito também, que mostra a importância de ter bons professores na vida das pessoas, assim, né? Que isso abre muitas portas, isso, enfim, dá muita coisa, dá frutos de alguma forma. Acho que não sempre, né? Porque isso era uma questão também para mim durante os estágios, né? Mas tem muita gente aí que também está batalhando nas salas de aula, e isso também é um episódio também para os professores também, né? De homenagem aos professores também, né? De alguma forma. Sem dúvidas. Foi bom você ter falado isso, porque o título do episódio, né? Carrega. Você quer lembrar o título, Paula, para todo mundo? Paulo Freire, Vida de Professor. Boa. Então, a gente... Fala. Não, e faz todo sentido, porque também eu comecei falando... A gente começou esse papo falando que eu sou filho de educadores, né? Assim, então, também tinha essa responsabilidade de homenagear o que eu vivi em casa, né? Assim, e falando de grandes mestres, assim, e mestras que passaram na nossa vida, eu acho que a gente tem que falar também dos educadores, dos professores e professoras que passaram a nossa vida não só nas instituições de ensino regulares, né? Assim, afinal, a gente aprende o tempo inteiro, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova, e a gente tem falado muito sobre essa nova educação também, né? Tem debatido quais são esses novos artifícios e tudo educacionais. Então, também é uma grande homenagem a eles, e a gente teve um cuidado muito grande, porque a gente sabe também que é perigoso cair naquele discurso piegas. Eu, como filho de professores, eu tenho um lugar de fala, assim. Os meus pais se incomodavam muito com essa questão do herói, a romantização, né, da sala da de aula, romantização, né? E da precarização. Meus colegas também de mestrado. Nossa. Da precarização, na verdade, né? Assim, o ensino não é para ser precário. Não quero ser super-herói. Eu quero ter um lugar ideal para que eu possa compartilhar o conhecimento, né? Assim, então a gente também teve um pouco esse cuidado na hora de escrever esse episódio, que foi muito importante, assim. E aí eu acho que tem a turma aqui falando no chat em relação ao desafio. O desafio é só ouvir o podcast, que vai saber no final, tem um desafio que se lança, e aí, respondendo esse desafio, você concorre automaticamente a um livro da Editora Record, não é isso? 3 livros do Paulo Freire, da Editora Record, só para relembrar a nova edição do Pedagogia da Autonomia, e tem inéditos também, a palavra boniteza na leitura de Mundo do Paulo Freire e o Testamento da Presença de Paulo Freire, que é um lançamento de outubro. Então, esse episódio já está disponível nas plataformas, no site da 451, tem apoio da Editora Record, e a gente já vai aqui terminando, já vamos para os finalmente, e eu também termino para convidar você que assistiu a live a assinar a revista. Tem o programa, dá para você ser um ouvinte entusiasta, pagando R$20 por mês. Você ajuda a gente a fazer mais podcasts como esse do Paulo Freire, e também ajuda a manter a revista e as outras coisas legais que a gente faz também. Lá no destaques do Instagram, da página do 451, dá para você entrar e fazer a sua assinatura. Obrigada, então. Eu tô aqui com uma de agosto. Você parece com ele aí na capa. Olha a barba. Só falta a linguinha. Botar uma língua e foi. Não, eu tô aqui com uma edição uma edição de agosto de 2019. Centralizar aqui para pegar direitinho. E aí essa história é boa para a gente encerrar. Eu moro no Rio, mas eu tô passando uma temporada em Salvador. E aí passei na frente de uma livraria de bairro, né? E livraria de bairro é resistência hoje em dia, né? A gente que cobre, vocês que cobrem literatura sabem disso. E aí eu estava passando por ela aqui em Salvador, e aí eu parei numa edição de 2019. Eu falei, tem que levar hoje para a live, porque eu tenho essa edição, eu sou assinante, né? Então eu tenho essa edição e tenho essa edição online que eu posso acessar a qualquer hora.
Mas aí eu exato. falei, vou ter que levar para a nossa live. A gente encerra com o Paulo Freire e com o 451 Isso. na mão. E quem se interessar também dá para comprar essa edição avulsa também no site da 451 e os textos também estão disponíveis online também para quem é assinante, tá bom? Então, agora a gente vai encerrando. Por favor, ouçam o episódio, compartilhem e falem para a gente o que vocês acharam. E a gente espera que vocês gostem. Tchau, gente. Obrigada, Edu, por estar Beijo, aqui. Paula. Eu que te agradeço. Obrigada, pessoal aqui que está também ajudando. A Ashley Calva, a Mariana Schraiwa e vocês todos que participaram aqui em algum momento dessa live. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.